capítulo 2, versículo 28. Palavra esta que o próprio apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, falou. A igreja estava toda reunida, esperando a descida do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, a adorar, a gritar. Tamanha foi a demonstração de poder naquele lugar. Todos os israelitas, a maioria deles, e desceu sobre eles o Espírito Santo, como forma de línguas de fogo. E as pessoas que estavam fora começaram a zombar. Alguém até falou: olha, estão todos bêbados, porque eles não entendiam. Não entendiam. E o apóstolo Pedro, tomando a palavra, disse: aqui não tem ninguém bêbado, mas o que verdadeiramente acontece aqui é uma profecia. Joel capítulo 2, e eu vou ler ela para vocês agora. Vejam, meus queridos, é claro que sim, eu sei, eu entendo que isso é uma profecia para Israel. Sim. Agora, em Yeshua, no Rabi Yeshua, no Rabino Yeshua, Jesus Cristo, nós somos enxertados nessa promessa, nessas bênçãos, e nós fazemos parte disso. Amém? Nós fazemos parte disso. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, toda. Vejam, ouçam: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, aquele que era escravo, derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios, fogo, línguas de fogo, naqueles últimos dias. E isso já começou há muitos anos atrás. O que aconteceu ali em Atos capítulo 2 é justamente uma manifestação, uma pequenina manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? Então nós devemos clamar, nós devemos buscar por essas profecias, para que o Espírito Santo venha, meus queridos irmãos, sobre cada um de nós, e que nós possamos sim falar o que muitos dizem, o que muitos chamam a língua dos anjos, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de revelações, o dom de cura, o dom de milagres, porque nós estamos nos últimos dias. Amém? Mas isso quer dizer que esse mundo que nós vemos, ou que nós vivemos, vai durar uma semana, um mês, um ano, 10, 50, 100 anos? Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode durar mais 1000 anos, nós não sabemos. Fato é que nós estamos nos últimos dias. Para Deus não tem tempo, não existe tempo. Deus é um ser atemporal. Para nós existe o dia de 24 horas, para nós sim, mas para Deus é atemporal. Lembram que Moisés falou no Salmo 91, se eu não me engano? Um dia para Deus, ou um dia para nós, é como se fosse 1000 anos. Olha só. Olha que interessante isso. Então nós devemos buscar. Meus irmãos, para nós entrarmos na palavra, encerramos hoje o livro de Números Bamidbar, no deserto. A nação que viveu 40 anos perambulando no deserto, agora vai entrar na terra prometida.
muita luta, muitas lutas, muitas dores, perdas, muitas. Coração de um povo duro, um povo que foi escravo por mais de 400 anos no Egito. Muitos deles não deixaram as práticas malignas. Deus os chamou para ser luz para todos nós, luz para nós, para que eles apontassem o caminho para nós. Eles. É por isso que veio Yeshua. Eles falharam nessa, muitos deles. E aí vem Yeshua. Da onde? Do meio deles, dentro deles. Então eles se preparam para ingressar ou para adentrar a terra prometida. Vejam que eles estão acampando antes da banda de cá do Rio Jordão. Rio Jordão é pequeno, não é fundo. Apenas eles passarem, eles estarão na terra prometida. Vão precisar brigar por ela, lutar por ela, para que eles aprendam, para que eles possam dar valor para essas coisas. Deus poderia simplesmente mandar ou fazer um terremoto naquela terra e consumir aquelas pessoas que lá residiam? Sim, é claro que sim. Poderiam fazer como Cora, onde ele abriu a terra e eles desceram vivos? Sim. Mas Deus escolhe. Vejam, Deus escolhe querer a nossa ajuda. E isso é maravilhoso. Deus, não é nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Ele escolhe ser ajudado por nós. Ele escolhe, para que nós possamos fazer parte disso, para que nós possamos trabalhar nesse reino. Amém? Trabalhar, construir esse reino juntos. Então o povo está quase entrando na terra prometida, quase conquistando as bênçãos. A paraxá de hoje, a porção, é uma porção dupla. São duas paraxot, Matot e Masei. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, Matot é o nome das tribos, é um dos nomes das tribos de Israel, de todas elas, Matot. E Masei é viagem, jornadas. A jornada das tribos chega ao fim. 40 anos perambulando no deserto. Agora, depois que o último homem morreu, eles têm o direito de adentrar a terra prometida. Isso foi uma promessa de Deus. Até que o último homem, acima dos 20 anos, não morresse, eles não entrariam na terra prometida. Interessante isso. E essas duas parashiot tem muitas coisas interessantes. Muitas, você pode ler em casa ali. Números capítulo 31 em diante ali, ele vai falar muita coisa. Mas Deus começa orientando ou falando com Moshe e Moisés sobre os votos, sobre as promessas que as pessoas faziam. É pecado fazer um voto? Não necessariamente, mas os sábios dizem, quando você faz um voto e você não cumpre esse voto, você fica, até que você não cumpra esse voto, você fica em pecado. Você fica com uma dívida com o Todo-Poderoso consagrado, porque você votou. Você precisa cumprir esse voto. E é por isso que muitos profetas vão falar: pense bem antes de você votar, antes de você fazer um voto. Porque depois que você fazer um voto, você não poderá voltar atrás. Amém? Temos um caso na Bíblia assim, de Jefté. Saiu para a guerra e prometeu a Deus:
Se o Senhor me der a conquista dessa batalha, eu vou sacrificar o primeiro ser que aparecer na minha casa. Quem foi o primeiro ser? A filha dele. A filha dele. É claro que vão ter várias interpretações que ele não sacrificou isso, aquilo, outro. Mas enfim, o que está escrito, está escrito. Então nós temos que pensar muito bem antes de fazer o voto. Nós não somos obrigados a fazer o voto. Nós não somos obrigados. Agora, depois que nós mudamos, nós somos obrigados a cumprir esse voto. Há uma diferença nisso. Eu não sou obrigado a iniciar, mas depois que eu inicio, eu sou obrigado a cumprir, a terminar. E essa paraxá começa justamente com essas questões. Ah, mas eu posso descumprir o voto? Eu posso quebrar? Eu posso anular o voto? Sim e não. Sim e não. A regra é não. A regra é não. Porém, o próprio Deus vai fazer uma emenda na própria lei dele. Por que isso? A palavra diz que se uma mulher, uma moça, uma donzela, estando ela vivendo sobre a tenda, sobre a jurisdição do pai dela, se ela prometer alguma coisa que ela não possa cumprir, ou que lá na frente vai causar um transtorno para ela, o pai dela tem o direito e o poder de anular esse voto quando ele escuta. Por exemplo, a moça promete não comer mais carne na sua vida, carne de boi, ou promete, depois que ela casar, não ter relações sexuais com seu esposo. Isso é uma coisa que vai impactar lá na frente. E o pai dela, ouvindo isso, ele pode anular esse voto. Ele tem essa autoridade. Biblicamente ele tem essa autoridade. Ou quando a moça tivesse noiva, o noivo, ele poderia também anular esse voto. Por quê? Porque a partir do momento que ela fica noiva, aquela autoridade, aquela proteção do pai passa para o seu esposo, e o seu esposo tem o direito e a autoridade de anular também esse voto. Então são duas questões interessantes. Por isso que é sim e não. E a regra é: pense antes de votar, porque depois que nós fazemos os nossos votos, é muito mais ruim nós quebrar ele. Isso é pecado. Isso é pecado. Quebrei o meu voto. Poxa, então pense bem antes, né? Pense bem antes. Os sábios vão tratar sobre isso. Eles vão falar assim, que até é pecado pensar e eu me abster de uma coisa que é legalmente permitida pela lei, pela Torá. É melhor eu cumprir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, do que eu fazer um voto de tolo, um voto que eu não vou cumprir. Agora, se a pessoa vai cumprir, ok. Amém? Então, essa paraxá ela começa com Moisés alertando o povo, os cabeças, sobre essas questões. E vai falar de outras coisas também. Vai falar, e esse é o ponto da nossa pregação, e eu já volto nele, sobre a divisão das terras. Agora com Josué, Moisés alertando a Josué. Moisés não vai entrar na terra prometida, mas Josué vai. E ele vai falar, olha, dependendo da tribo, se a tribo for maior, dá um pedaço maior de terra para eles. Se a tribo for menor, dá um pedaço menor. Seja justo. E o povo está ali, ansioso, preparado para conquistar a terra. Mas duas tribos, Reuven e Gade, Rubem e Gade, vão chegar para Moisés e vão pedir para ficar antes do Rio Jordão.
Eles não querem ficar além do Rio Jordão, eles não querem atravessar o Rio Jordão. Interessante isso. Por que será? Por que será? E o próprio Deus vai estabelecer, ou vai falar, para que quando o povo se estabelecer na terra de Canaã, que eles construam cidade para os levitas, para que quando eles não tivessem no seu ofício, no templo, na tenda, que eles possam habitar, que eles possam morar. 42 cidades, ao todo 48. 6, ele diz, e isso é muito interessante, muito, a um nível espiritual tremendo. 42 cidades para eles habitarem. 6 são cidades de refúgio. Olha só, refúgio. Cidades de refúgio, sim. Dentro dos levitas, sim. Dentro do povo que guarda e ensina a lei, sim. Para quem? Para aquelas pessoas que cometeram assassinato. Cidades de refúgio para essas pessoas. Então, claro, o assassinato sem dolo, sem culpa, sem intenção. A pessoa estava ali trabalhando com seus bois, escapou e matou sem querer o seu vizinho. Ou uma pessoa subiu até o alto da casa do fulano de tal e ela não tinha um parapeito e essa pessoa acabou caindo e morreu. Muitas situações pode acontecer nesse sentido. Posso bater o meu carro, posso matar uma pessoa, que Deus nos livre disso, mas pode acontecer. Eu quis fazer isso? Não. Então, para essas situações, são as cidades de refúgio. Por quê? Porque aquelas pessoas, os parentes daquela vítima, daquela pessoa que morreu, ela poderia querer vingar a pessoa, o que a Bíblia chama do vingador do sangue. Então essa pessoa que matou sem dolo, sem culpa, ela iria morar nessa cidade de refúgio, até que se resolvesse a situação, ou até que o sumo sacerdote morresse. Aí ela poderia voltar. É como se o sangue do sumo sacerdote perdoasse o pecado daquela pessoa que o cometeu, traçando um paralelo direto para Yeshua, como o próprio apóstolo Paulo diz. Qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. E qual é o sangue que nos livrou da morte? O do sumo sacerdote Yeshua. Olha que interessante isso. E isso a nível espiritual é tremendo. Enfim, muitas coisas interessantes. Muitas. Sem mais delongas, abram a Bíblia comigo. Números capítulo 32. A partir do versículo 1. Números capítulo 32, a partir do versículo 1. Olha o pedido das duas tribos. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Eis que o lugar era lugar de gado, de boi. Versículo 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes, os cabeças da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo, Ebeon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado,
e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê ou graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Não nos faça passar o Jordão. Versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós aqui? Ele pergunta. Versículo 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver a terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Olhem para mim. O que é isso? O Senhor deu a terra prometida, a terra que mana leite e mel, meus irmãos. Lembram os cachos de uva que eles trouxeram? Quando os espias foram espiar a terra, trouxeram provas que a terra era boa, mas o olho deles viu que aquela terra, uma terra de planícies, era boa para o gado. Por que será? E eu não estou aqui julgando eles, apenas conjecturando. Será que eles colocaram o desejo deles em cima do desejo da comunidade? Coisa que muitas das vezes nós fazemos também, colocar o nosso desejo, o nosso querer acima do desejo da nossa comunidade, da nossa congregação, da nossa família. Somos por muitas das vezes egoístas, apenas queremos, e nos esforçamos, usamos boa parte do nosso tempo para conquistar isso, que vai trazer uma alegria momentânea, muitas das vezes apenas para nós, e não para os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de serviço. Olha que interessante isso. Olha que interessante esse paralelo, meus irmãos. Será que eles pensaram apenas neles? Não. Eles vão conquistar a terra. Com 10 tribos apenas, vão conquistar sim. Meus irmãos, Deus não estava interessado no número de pessoas, se uma tribo mais ou menos ia fazer diferença. É claro que não. Com uma tribo só ele conquistaria a terra. Com nenhuma tribo ele conquistaria a terra. É Deus, Deus é Deus. Isso não está em discussão. Mas Deus queria que eles ajudassem. Deus queria que eles pegassem a espada. Deus escolhe que nós o ajudemos. Deus escolhe isso para mostrar justamente esse lado. Vocês têm que trabalhar em harmonia, unidos. Como é que vai ficar? 10 tribos de um lado e 2 de outro? Por quê? Isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso, porque eles aos poucos vão perdendo a identidade. Aos poucos eles vão perdendo sim a identidade. Tudo bem que no decorrer de toda a história, o Israel, as 12 tribos, elas nunca foram necessariamente 100% unidas. Isso nunca aconteceu. Vai acontecer, mas nunca aconteceu. Não porque Deus não quisesse, não, mas pela dureza do coração deles. Pela dureza do coração deles. Lutando por seus próprios interesses e não pelo interesse da comunidade. Não, apenas pelos seus próprios interesses. Quando nós trazemos para os nossos dias e traçamos um paralelo para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo inteiro, é muito fácil, fica visível. O mesmo Espírito lá está sobre nós.
também. E é por isso que nós devemos buscá-lo, amá-lo, nos entregarmos a Ele, para que esse Espírito não entre nas nossas vidas, para que Ele não tenha poder sobre nós. É muito fácil, meus irmãos, eu apenas querer o bem para mim, apenas para mim, me dedicar horas do meu trabalho, as minhas forças, para conquistar e conseguir aquilo, apenas para mim. Sentimento egoísta. Não estou pensando na minha família, nos meus familiares, nas pessoas que estão ao meu derredor. Não estou. A minha energia é gasta apenas para conquistar aquilo, e ponto final. Os nossos olhos olham e contemplam essas coisas, essas belezas desse mundo. Tem sim, essas coisas chamativas, e o meu coração deseja tão somente isso, e isso é perigoso. Os nossos corações muitas das vezes desejam aquilo que não vai trazer o contentamento para a comunidade, e lá na frente vai ser ruína para nós. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar. A moral dessa história é justamente essa: não deixar esse sentimento egoísta entrar nas nossas vidas. Vou fazer isso ou aquilo, mas vai ser bom só para mim ou para todos? Vai ser bom para todos. Então vamos nos empenhar, vamos nos dedicar a isso. Talvez, eu não estou aqui afirmando, talvez foi isso o que essas duas tribos pensaram. Vamos ficar aqui, nós temos muito gado, muitos animais, essa terra aqui é boa. Mas eles, vejam só, eles pensando dessa forma, eles poderiam ter desencorajado novamente toda a congregação, novamente. Poderia ter havido uma debandada ali, ou a outra tribo também não vai, a outra também não vai, e assim por diante. Vejam que Moisés é claro, é taxativo, e ele diz: olha, vocês já passaram por isso, meus queridos, por que errar novamente? Por quê? Muitas das vezes nós erramos, nós pagamos pelos nossos erros, e muitas das vezes um pagamento alto, caro, e Deus nos perdoa. Deus perdoou o povo, mas eles morreram no deserto. Os filhos tinham a condição de passar agora para a terra prometida, e Moisés é claro, ele diz: olha, vocês querem passar mais 40 anos aqui também, até a próxima geração de vocês poderem entrar na terra prometida? Vocês querem fazer isso? Moisés pede para eles. Eles não tinham pensado dessa forma. Ainda que a intenção do coração deles fosse, de certa forma, boa, de apenas ficar ali e cultivar o plantio para o gado e tal, mas o bem maior tem que ser o coletivo, amém? Tem que ser o coletivo, não pode ser o meu, não pode ser apenas o que eu quero, mas o que a minha família quer, o que a minha esposa quer, o que os meus filhos querem, o que o meu esposo quer. O bem coletivo, o bem coletivo. Irmãos, às vezes nós temos que sim fazer sacrifícios. Temos que fazer sacrifícios para que o bem coletivo se estabeleça. Para que o bem coletivo se estabeleça. E fazendo isso, meus irmãos, a bênção vai nos acompanhar. E nós vamos chegar nessa porção. Moisés vai falar, Deus vai falar através da boca de Moisés: olha, se vocês andarem nos meus estatutos, cumprindo os meus mandamentos, aquilo que eu falei para vocês fazerem, e vocês não se assemelharem às nações ao redor de vocês, então, aonde vocês? Aonde vocês habitarem, a bênção vai acompanhar. A bênção vai achar. Amém? Mas o contrário, meus irmãos, é verdadeiro. O mal vai nos achar, o pecado vai nos achar, se nós não nos separarmos do caminho do pecado.
Moisés, Moshe, joga isso na cara deles. Poxa, vocês já erraram. Há 38 anos, há 40 anos era para vocês estarem desfrutando das coisas de Canaã, da terra prometida. Há 40 anos. Mas vocês ficaram aqui perambulando pelo deserto. 42 viagens, 42 jornadas dentro do deserto. Saíram do Egito, de Ramsés. Comeram a besta naquele dia. Chegaram, acamparam em Sucote, no deserto. Acamparam ali. Deus abriu o mar vermelho para eles. Eles passaram. O mar de junho. Passaram. Acamparam em Mara. E o povo começou a murmurar. A murmurar. Saíram de Mara. Acamparam em outra cidade. E depois em outra. Em outra. Em outra. Em outra. 42 jornadas. Por isso o nome da paraxá. Macê jornadas. Os sábios, isso a nível cabalista, vão falar que essas jornadas foi Deus, o próprio Deus que permitiu, o próprio Deus, e ela significa a jornada pessoal nossa, das nossas vidas, desde o momento onde nós nascemos até nós morrermos, as 42 jornadas da vida humana. É interessante, muito interessante. Mas eles poderiam ter conquistado a terra muito antes. O pecado deles os achou. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Quer prosperar? Quer viver bem? Quer fazer isso e aquilo outro? Apenas cumpra os mandamentos e ame a Deus sobre todas as coisas. Apenas isso. Eu não estou aqui falando para não fazer voto, ou promessa, ou qualquer outra coisa. Mas não é preciso, vocês entendem que não é preciso. O que apenas é preciso é andar nas suas leis, nos seus mandamentos, cumprir aquilo que nós podemos cumprir. Apenas isso, apenas isso. E a bênção vai nos achar. E a bênção vai nos achar. Isso acontece comigo. Tem acontecido comigo desde o momento em que eu decidi seguir esse caminho, desde o momento em que eu entendi a mensagem do apóstolo Paulo. Vocês, nós que não somos israelitas, não somos judeus, vocês que antes eram separados da promessa, longe da promessa, em Yeshua, em Cristo Jesus, nós somos enxertados nessa nação, e nós fazemos parte disso. E como nós fazemos parte disso, nós cumprimos esse mandamento, nós tentamos, nos esforçamos para cumprir esses mandamentos, e a bênção que era sobre eles começa a chegar sobre nós, ela começa a nos achar. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas, ou que eu não vou ter problemas, aflições, nada disso. Mas a bênção é muito maior. A bênção é muito maior. Amém? E a moral da história é essa. Moisés deixa claro para eles: vocês vão se acovardar? Vocês vão querer morrer aqui também, nesse deserto? Para esperar a próxima geração para vocês passarem? Para os seus filhos passarem? Para os filhos dos seus filhos passarem? E lá no final de Deuteronômio ele vai falar: vocês vão ser mais pecadores que os seus pais. Coisa que era quase impossível acontecer, aconteceu. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Deus sempre avisa, Deus sempre alerta. Depois vem a consequência, claro. Prossigamos para nós encerrarmos, meus queridos. Versículo 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente
certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele falando para eles, né? Portanto, não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram, entendo isso, perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Perseveraram. Versículo 13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se achegaram a ele e disseram: edificaremos currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles. Olha o que eles falaram: não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, do Oriente. Amém? Olhe para mim. Olha o que eles falaram. E eles decidiram ficar ali. Nós não vamos passar para morar, para habitar em Canaã. Sim, Moisés, nós subiremos, nós pegaremos em espadas, nós pelejaremos por Israel. E quando nós vencermos, nós voltaremos a morar aonde nós estamos. E eles iriam fazer currais com seus animais, iam fazer tendas para suas mulheres, para suas famílias, e depois disso eles subiriam, partiriam com todo Israel para a peleja. Mas eles decidiram ficar antes do Rio Jordão, do lado de cá, e não do lado de lá do Rio Jordão. Deus queria isso? Eu acho que não. Eu penso que não. Eu penso que Deus queria, e a promessa é isso, e Moisés vai falar, que todas as 12 tribos estivessem reunidas. A herança deles, entende isso? É a herança deles, além do Rio Jordão, e não antes. Mas Deus sempre vai aceitar as nossas escolhas, sempre. Isso que é maravilhoso, isso que é bom, é o livre-arbítrio. Deus sabe muitas das vezes que nós vamos quebrar a cara, sim, e Ele vai orientar, sim, Ele vai alertar, sim, Ele vai usar isso ou aquilo outro para nos orientar, sim. Mas Ele poderia obrigá-los a morar em Canaã, sim, mas aí não seria Deus. Aí eles não seriam pessoas, seriam robôs. Deus sempre vai permitir as nossas escolhas, sejam elas boas ou más, amém? Sempre. Ele vai alertar: escolha o bem, escolha o caminho que traz a paz. Agora, Ele não pode escolher por nós, Ele nunca vai fazer isso, amém? Ele nunca vai escolher por nós. Ele dá a dica, Ele aponta a direção, aponta o caminho, mas Ele não vai escolher por nós, meus queridos. Essas duas tribos, Gade e Rubem, ficaram sim morando além do Rio Jordão. E vocês podem ler em casa, a narrativa vai seguir, e Moisés vai achar prudente isso. Então tá bom, seja feito como vocês quiserem. Vocês vão subir conosco, para que vocês não amedrontem o coração do povo,
e depois vocês vão regressar. Ele ainda diz: olha, a meia tribo de Manassés também pode tomar lugar as terras antes do Rio Jordão. Não sabemos porquê. Talvez o cabeça de Manassés chegou até Moisés e pediu. Não sabemos porquê. Fato é que essas tribos não adentraram ou não residiram em Canaã, que era a bênção deles. Moral da história: pensar apenas no coletivo, no bem do coletivo, e não apenas no nosso bem. Não sermos egoístas, não. Que não venhamos a fazer isso, meus queridos. Pensar sempre no bem coletivo. Essa é a moral da história. Que não sejamos egoístas em tudo que nós vamos fazer. Em tudo. Primeiro Deus, depois a família. Primeiro Deus, depois a família. O bem coletivo da família. Temos que sim nos sacrificarmos de certa forma, muitas das vezes, para que o bem coletivo possa permanecer, possa aparecer, possa existir. Sempre pensar no coletivo e não no individual. Amém? Essa é a moral da história. Aprendermos com os nossos erros. Poxa, eles já tinham errado uma vez. Eles já tinham ficado no meio do caminho no deserto uma vez. Será que eles queriam ficar de novo? O que Deus passa para nós, meus irmãos? Nós erramos uma vez já. Nós já erramos, irmãos. Nós aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos, ou precisamos aprender. Então não vamos errar novamente. Não vamos. Se eu sei que aquilo traz ruína, se eu sei que aquela decisão, Deus não vai se agradar dela, e eu vou pagar por isso, e ela vai trazer uma consequência má, então eu não vou errar de novo. Amém? Que possamos aprender com os nossos erros, meus irmãos. Aprender com os nossos erros. E com os nossos acertos também. E não apenas com os nossos erros e acertos, mas com os erros e acertos dos nossos semelhantes. Eu aprendo com os erros e acertos do meu pai, do meu sogro, dos meus amigos, dos meus superiores. Eu aprendo. Nós aprendemos com os erros e acertos. Para que isso? Para que eu não faça dessa forma. Eu sei que vai dar errado, então eu vou fazer. Amém? Eu ainda não sou pai. Mas eu aprendo muito olhando os outros, com os seus erros e com os seus acertos. E se eu errar naquilo que eles erraram, eu sempre falo isso, então eu vou ser um péssimo pai, que assim não seja. Eu tenho que aprender. Deus nos dá essa condição, meus irmãos. Aprender com os erros nossos e com os erros dos outros, para que nós não façamos errado. Eu sempre estou aprendendo. E se um dia eu ser pai, eu vou aprender, eu já aprendi, eu sei que aquilo vai ser errado, então eu não vou fazer. Simplesmente isso, eu não vou fazer, porque vai trazer uma consequência má para a minha vida. Amém? Então a moral da história é essa: aprendermos com os erros e com os acertos de todos. Amém? Não sermos egoístas, pensar no bem coletivo, para que não caiamos, ou que possamos cair nos erros dessas pessoas. Glória a Deus. Fiquem de pé em nome de Jesus.